Olá, humanos! No Manual Pet de hoje temos o nosso quadro Pergunte ao Vet, onde os nossos veterinários parceiros tiram as suas dúvidas. E vamos falar sobre banho de ozônio. Você já ouviu falar nisso? E agora, para começar, vamos conhecer mais sobre a raça de cachorros dálmata. Lembrando que não necessariamente o seu animal vai ter essas características. Isso é apenas uma base para servir como um guia e não algo definitivo. Sim, as características de um cachorro são moldadas pela criação e pela personalidade dele. Cada um tem a sua própria personalidade, assim como nós, os humanos. Bom, a raça dálmata vem da Croácia. Seu porte é médio para grande, com tamanho entre 48 a 62 centímetros, com seu peso variando entre 20 e 31 quilos, mais ou menos. Já a expectativa de vida deles é de 10 a 13 anos em média. O espaço recomendado para ele é médio, mas se forem tomadas algumas medidas para o gasto de energia, ele se adapta bem em apartamentos. Já a sua cor costuma ser a maior parte do corpo branco com pintas pretas. E também existe o branco com pintas fígado, que já é um tom mais para o marrom, e o chamado limão, que na verdade é um bege claro. Mas o mais comum que a gente vê por aí é o branco com pintas pretas. E falando na pelagem, ela é curta, mas vai cair bastante. Por isso, é recomendado escovar rapidamente uma vez ao dia, pelo menos, para tirar aqueles pelinhos que já estão mortos. Já os banhos podem ser dados de 15 em 15 dias, e as unhas precisam ser aparadas regularmente, assim como a maioria dos cachorros. O temperamento do dálmata é bem enérgico e ele tem uma personalidade protetora também. Então vai equilibrar atenção, amor e lealdade com a família, que não vai ter limites. É um cachorro que ama uma bagunça, ama aventuras e uma água. Definitivamente não é um pet para uma família calma, que não gosta muito de esportes. Não é pra você, né, meu amor? Não. Ele gosta muito de brincar, mas pode não ter muita paciência com apertos e barulhos que crianças bem pequenas podem fazer. E, além disso, ele pode ser bem desconfiado com estranhos. Também pode ser bem possessivo e temperamental se o tutor não souber se posicionar. Além disso, ele é um cão que só costuma latir quando se sente ameaçado e tem uma personalidade muito vibrante e decidida. Por isso, é recomendado uma boa socialização com todo tipo de pessoas, diferentes animais e o maior número de possíveis situações. Precisamos mesmo reforçar que a socialização quanto antes é necessário para ele ser um cachorro equilibrado. Quanto aos exercícios, isso é realmente importante, pois o dálmata é um cachorro muito ativo, com muita energia, perfeito para quem ama esportes e está sempre se aventurando por aí, que não sou eu. E se você não passear e gastar energia o suficiente todos os dias, ele pode desenvolver problemas comportamentais, como descontar energia destruindo tudo que ele encontrar na casa. E será que ele precisa de adestramento? Com certeza, justamente por sua personalidade protetora e agitada é que é extremamente necessário, além de sua fonte enorme de energia, que podem fazer com que tenham comportamentos destrutivos. E também vai ser necessário adestrar dálmata por causa de sua desconfiança com o que ele não conhece. Imagina você visitando seu amigo que tem um dálmata e levando uma patada na cara. Quanto à história dos primeiros dálmatas, é confusa e incerta, assim como a de muitas raças. Mas acredita-se que seu início esteja na Dalmácia, uma região que fica na Croácia. Bom, faz sentido pelo nome, né? E eles tinham uma função bem diferente do que costumamos ver. Eram cães treinadores. Sim, a sua função era acompanhar os cavalos e carruagens puxadas por cavalos e meio que fazer a segurança. Além disso, eles estavam muito presentes nas andanças do povo romani pela Europa. Os ciganos, sabe? O primeiro padrão da raça foi escrito por um inglês em 1882. Em seguida, veio o Clube do Dálmata na Inglaterra, em 1890, tendo esse padrão como o primeiro oficializado. E a Federação Sinológica Internacional, a FCI, publicou o primeiro padrão da raça em 1955. Aí, sem função, com o fim das carruagens, o dálmata se provou um ótimo cão de companhia. Mas o seu sucesso total veio mesmo depois do filme 101 Dálmatas da Disney, em 1996, quando todos ficaram loucos pelos lindos cachorros pintadinhos do filme. Inclusive, na época do filme, diversos dálmatas foram comprados e abandonados depois de um tempo. E isso porque a raça não era exatamente o que mostrava no filme. E vamos aos problemas de saúde mais comuns, mas atenção, estas são as principais doenças, o que não significa que o seu cachorro venha a ter e também nada impede que ele tenha outras doenças diferentes dessas. Dálmatas têm alguns problemas, tá? E entre eles a gente tem um problema congênico que é a surdez neural sensorial.
Tá? Isso é uma degeneração genética que o animal acaba vindo, tá? Por problema na formação mesmo do conduto auditivo. Normalmente essa surdez é unilateral, mas pode ser bilateral, mas normalmente é uni. E a gente acaba conseguindo descobrir isso de 2 a 5 meses, que você acaba vendo que o animal não está respondendo a chamada, essas coisas. E aí é bom encaminhar um animal para uma clínica, para um veterinário, né? Para fazer os exames para ver como que está a audição do animal, se tem isso, e se tivesse é uni ou bilateral, e aí vai ser passado todos o que precisa fazer para você ensinar o animal ter uma convivência boa sem audição. Como é um animal grande, é outro animal que tem uma predisposição para ter uma displasia. Não iguais como, por exemplo, o pastor alemão, em grau menor, mas por ser grande, a gente tem um animal que pode desenvolver uma displasia coxofemoral se não tiver uma manutenção correta, num piso certo, numa alimentação correta. E aí o que a gente vai perceber nos dálmatas é a mesma coisa que nos outros cães, às vezes começa a rebolar porque o fêmur está saindo, né? Então a gente vê esse animal aí andando de uma forma dificultosa ou tendo dificuldade para se levantar ou para sentar, alguma coisa do tipo. Além disso, sempre vale lembrar do geral para todos os cachorros, de manter a higiene dos dentes, orelhas, unhas aparadas e limpar as secreções dos olhos. Mas, de modo geral, se você ficar sempre atento à saúde dele e fizer um check-up bem detalhado uma vez por ano, ele vai viver feliz e saudável por longos anos. Você já ouviu falar de banho com ozônio? É isso que a gente vai ver hoje na nossa dica Manual Pet. André, diz pra mim, o que diabos é ozônio no banho? O ozônio nada mais é do que um gás, né, que naturalmente ocorre no nosso planeta. Para quem gosta de química, são 3 átomos de oxigênio. Então, para quem gosta de química, é o O3, que é um gás que a gente gera num aparelho e ele é injetado na água do banho. Por que isso? Que diferença isso traz para o banho do cachorro? Então, o ozônio ele já vem muito empregado na questão veterinária e medicinal no mundo inteiro, né? Principalmente na Alemanha, que é muito desenvolvido isso, e ele tem diversos fatores que são benéficos para tratamentos. Então, por exemplo, em questão veterinária você consegue fazer esse ozônio injetável em musculatura, porque ele é analgésico, é anti-inflamatório, né? Você consegue fazer via retal, isso questões veterinárias. No nosso caso aqui no banho e tosa, a gente usa na questão estética. Então ele é injetado na água do banho e aí o animal toma esse banho com água ozonizada. Uma vez a água ozonizada, ela vai servir ela é bactericida, fungicida, né, anti-inflamatória, e o ozônio também ela oxigena os tecidos da pele, né? Então ela faz a pele respirar melhor. E aí você fala, mas para que isso serve tudo isso? Muitos cachorros hoje, principalmente esses cachorros de raça, têm dermatites. Então uma vez que você está tratando essa bactéria, esse fungo, né, e faz a pele oxigenar melhor, isso melhora muito na questão de pelagem dos animais, na questão de pele, principalmente essas dermatites hoje que os cachorros têm. E você também disse para mim que vem um cheiro forte, né, do ozônio, e é bom porque ele tira qualquer tipo de odor que tenha, ou não, até mesmo na nossa mão, como também no cachorro, né? Sim, uma das formas de a gente testar se está funcionando o ozônio, se você lavar sua mão com água sanitária, e vir aqui só molhar, ela tira o cheiro da água sanitária da sua mão. E isso é um belo diferencial aqui para o seu pet shop. Porém, você ainda tem mais um diferencial, que é a quantidade de ozônio a mais que tem. Isso. Então, aqui como funciona? A gente tem alguns aparelhos que são próprios para pet, né? Que eles injetam em questão de gramas de ozônio na água. E o meu aparelho de ozônio, a gente adaptou ele para o banho e tosa, porque ele é um aparelho para lago. Então ele injeta, na verdade, 5 vezes, acho que se não me engano, não é nem 5 vezes, acho que é 10 vezes mais ozônio do que o aparelho convencional para pet. E aí você fala, mas isso não tem perigo? Não, não tem contraindicação nenhuma, porque nada mais é do que você oxigenar em excesso a água. Né? Lembrando que o ozônio são 3 átomos de oxigênio. Então, só para você ter uma ideia, na Alemanha teve um estudo que fizeram acho que 500 mil banhos, porque praticamente todos os banhitosos na Alemanha já usam ozônio. E desses 500 mil banhos, 2 banhos só tiveram reação ao cachorro. É coisa assim, nada, não tem contraindicação nenhuma. Ou seja, você falou que tem bastante lá fora, é uma tendência lá fora que está começando ainda aqui no Brasil, né? Aqui são poucos os pet shops que tem. Primeiro que é um custo um pouco mais elevado, um investimento, né? Eu não digo nem que é um custo elevado, mas um investimento. Hoje a gente tem muito cliente veterinário indicando a gente por causa do tratamento de dermatite. Você não precisa dar remédio para o cachorro, não precisa comprar shampoos para dermatite, sendo que o ozônio faz isso.
e em 1, 2 banhos você sentir diferença. E o ozônio serve não só para cachorro, também para gatos, né? Gatos que estejam acostumados com o banho, né? Sim, não tem contraindicação para animais nenhum. Pra você ter uma ideia, a gente já deu banho de ozônio em coelho aqui, né? Então gato, cachorro, podendo dar banho é natural, tranquilo. Mas um ponto legal de salientar é que o ozônio também tem aplicações veterinárias, porém aqui ele é estético. Isso, é legal a gente entender assim. Não fazemos aplicação de ozônio, não temos essa ozonioterapia que o pessoal fala, né? Que aí pode ser injetável, às vezes em questão retal. O nosso ozônio ele é estético, ele é injetado na água e a água é utilizado por esses animais, né? Então é legal a gente diferenciar isso. Ou seja, de forma superficial apenas. Sim, superficial. A ozonioterapia em questão de tratamento mesmo, aí tem que ser com veterinário, tudo certinho. Quem quiser conhecer mais sobre a sua pet shop, trazer, né, o animal aqui para tomar um banho com ozônio, como pode te encontrar? Então, a gente está aqui em São Caetano, na rua São Paulo, número 880. Né? No Instagram é equilíbrio.estética animal. E aí é só vir, pode vir para conhecer o espaço. A gente está recebendo todo mundo. Quiser acompanhar o primeiro banho aqui do animal para ver como a gente trata, é totalmente aberto. E vamos a mais uma rodada de perguntas que vocês fizeram nas nossas redes sociais para os nossos veterinários parceiros. Então, se você quer ter perguntas respondidas, você deixa ela nas nossas redes sociais. Maria Augusta: o que fazer com jabuti com casco seco? Eu não sei o que está acontecendo com o meu jabuti. Ele está muito feio com o casco muito seco. Eu estou passando óleo de coco no casco dele. A gente tem que saber o que ela quer dizer com esse casco seco, tá? Eu não consigo dizer assim, sem examinar o animal, o que fazer com o casco seco, porque eu não sei se está seco por estar seco normal ou porque o animal está desidratado ou está com problema de descalcificação. Independente do que está acontecendo com o casco, o correto é ela ter um ambiente controlado, tanto temperatura quanto umidade e alimentação, piso, tudo direitinho, porque daí ela não vai ter nem problema com o casco e nem problema com o resto do animal. GBL_SB: minha tartaruga tigre da água não sai da água nem para tomar sol se eu não colocar. Isso é um problema? Répteis precisam de sol, em geral, sendo ele uma tartaruga d'água ou não. Então assim, ele precisa tomar sol e esse sol não pode passar pelo vidro, porque senão ele vai acabar tendo um problema de descalcificação. Então tanto o casco quanto o plastrão começa a ficar mole, com aquecimento errôneo e vai virando uma bolinha de neve. Uma solução que ele teria é comprar uma lâmpada de UVA-UVB feita para répteis que substitui o sol, mas igual o sol, essa lâmpada não pode passar pelo vidro. Então se ele for colocar, a lâmpada tem que estar direto pegando no animal. Amanda.Santos17: é possível saber a idade de um papagaio? Não. Para a gente descobrir a idade do papagaio, normalmente tem que saber do pai e da mãe para saber quando nasceu. Porque o que acontece? Quando eles atingem maturidade adulta, eles não têm uma diferença igual a gente que vai ficando com, sei lá, cabelo branco, com ruga, eles não mudam, né? Então fica bem dificultoso você conseguir mensurar a idade de uma ave. Tem algumas pessoas que falam pelo bico, essas coisas que vê ranhura do bico, mas isso não é fidedigno, porque a gente não sabe como que essa ave está comendo, o que essa ave está comendo, o quanto desgasta. Então o correto é a gente ter aí, principalmente comprar um animal legalizado, porque daí já vem com nota, então você sabe a data que nasceu, tá? Ou ter saber com os pais, com a mãe, ó, nasceu próximo de tal data, de tal coisa. Novamente, a Amanda Santos17: qual é o peso ideal para um papagaio verdadeiro? O peso ideal para a gente saber de um papagaio verdadeiro vai diferenciar se ele é macho ou se ele é fêmea, tá? Porque muda, normalmente fêmeas são um pouquinho menores, e esse peso vai de 300 a 500 gramas. A gente pede para ter em torno aí de 450, por aí, que seria um peso legal. Agora vamos falar sobre os animais braquicefálicos, aqueles com focinho achatadinho. Será que você tem um desses? Você inclusive sabe algo sobre esse assunto? É difícil não conhecer pelo menos um animal com essa condição, já que o mais popular deles é o Pug. E o Bulldog inglês, e o Bulldog francês, o Shih Tzu, o Chihuahua, o Pequinês, o Boxer, entre vários outros. E também existem raças de gatos braquicefálicos, como a raça Burmês, exótico e o persa, por exemplo. Mas o que é braquicefalia? Bom, é uma condição genética em que o crânio desses animais é menor do que o crânio normal deveria ser para acomodar proporcionalmente todos os órgãos
da cabecinha. Em casos extremos, acontece a síndrome braquicefálica, que transforma o que já é difícil em algo potencialmente fatal. Ou seja, pode resultar em problemas nas vias aéreas, fazendo com que o animal não consiga respirar muito bem pelo nariz e respire mais pela boca, entre outros sintomas. A síndrome é um conjunto de anormalidades significativas que afetam a respiração, a visão e a manutenção da temperatura corporal do seu bichinho, ou seja, ele não vai conseguir controlar a temperatura dele. Outra alteração que ocorre é o alongamento do palato mole. É aquela cavidade que fica aqui enroxada da boca, sabe? Esse palato mole vai além do que deveria, diminuindo o espaço da via lá no fundo da garganta e bloqueando parcialmente a traqueia, dificultando bastante a respiração do seu doguito ou gatito. Outra normalidade é a estenose de narina, que é quando as narinas são mais estreitas do que deveriam ser para ter uma boa passagem de ar, fazendo com que o animal respire com muito mais frequência pela boca e com mais esforço. Outro problema é o sáculos laríngeos em eversão. E é um nome meio estranho porque ele acontece na laringe. Tem umas bolsas nessa região, em alguns casos elas inflamam e até viram do avesso, o que bloqueia significativamente a respiração do pobre animal. Também pode acontecer do animal nascer com a traqueia mais estreita, o que é chamado de estenose traqueal. Por causa dessas anomalias, eles acabam fazendo um barulho de ronco quando fazem muito esforço. E as pessoas costumam achar isso fofinho, mas não deveriam. Esse ronco é uma resposta da dificuldade do corpo dele tentando respirar. E é bem comum que animais braquicefálicos não fiquem bem no clima muito quente e fiquem muito cansados após longos períodos de exercício. Acho que eu sou braquicefálico também. Também acho. Também pode acontecer a apneia do sono e, em casos mais extremos, desmaio. Isso não desmaio não. Conforme você convive com o seu pet, você vai saber quais sons são normais e quais não são. E é legal também de explicar a origem dessa condição, já que assim como a de muitas condições genéticas de animais, a braquicefalia pode ter acontecido de forma natural, mas nós, seres humanos, acabamos ajudando para virar um problema. Tomando como exemplo o pug. Se você procurar foto dos primeiros pugs lá de trás, o focinho deles não era tão achatado assim como é hoje. O que aconteceu foi que as pessoas gostaram dessa aparência e foram cruzando cães com focinhos cada vez mais curtos entre si, gerando exemplares com graus graves dessa condição genética. Também há pesquisadores que defendem que um gene seja responsável pela síndrome braquicefálica, e já existem exames para identificar a síndrome no animal, sendo recomendado que nestes casos ele não procrie, ou seja, ele seja castrado. Inclusive já existem muitos criadores que estão trabalhando para selecionar animais sem a braquicefalia grave, para retomar a perfeita saúde dessas raças. Mas se o animal for braquicefálico, mesmo com tudo sob controle, ainda são necessários alguns cuidados regulares, como não deixar ele engordar, não exagerar nos passeios, não deixar ele passear em dias muito quentes, entre outros. O importante é sempre conversar com o veterinário responsável para ver se tem alguma forma de prevenção ou até mesmo se será necessário algum tratamento para aliviar os sintomas da braquicefalia. Lembre-se, cada caso é um caso. De qualquer forma, ele não vai ser um pet que vai conseguir te acompanhar nas suas corridas matinais, mas ele pode te acompanhar no aconchego e numa das melhores coisas da vida, que é dormir. Se o seu cachorro tem o peitoral maior e mais pesado, se as suas pernas são mais curtinhas e o seu focinho achatado, ele provavelmente não pode nadar. Essas condições impedem eles de liberar calor, ter energia para nadar e precisem colocar o focinho mais para cima para conseguir nadar, o que faz eles afundarem. Não é que a água seja proibido para eles, mas é que eles vão precisar de colete salva-vidas para bater as patinhas na piscina com segurança, além de precisarem de nadadas um pouco mais curtas por causa do calor e do esforço físico. Que gatos são seres diferenciados, disso não temos dúvidas. É difícil ver bicho mais aventureiro que um gato e, definitivamente, eles têm problemas com limite de espaço. Mas será que eles ficam ofendidos com essas limitações? Por que será que gatos odeiam tanto portas fechadas? Sim, gatos não suportam portas fechadas por uma série de motivos. E não é porque eles se acham o vigia oficial da família. Mesmo não sendo mais descendentes diretos dos gatos selvagens, sempre vai ter um pouco da natureza antiga no DNA deles. Porque
tem porta nas florestas? Não, né? Mas eles são seres que amam explorar, precisam de estímulo o tempo todo e são muito mais curiosos do que você pensa. Sendo assim, eles precisam de lugares disponíveis para se exercitar e escalar o tempo todo. Sim, fechando uma porta, você pode estar negando o acesso dele ao local que ele gosta de usar de toca e abrigo, ou negando a ele seu local de vigília da tarde. Além disso, gatos são seres noturnos, e muita gente relata que eles arranham bastante as portas nesse período, então nem adianta querer deixar eles para fora na hora de dormir. Mas tem gente que quer manter a privacidade durante a noite, né? Então uma boa opção seria colocar aquelas portinhas para gatos, para a porta continuar fechada, mas com livre acesso deles pelo cômodo. Portinhas, sabe? O quê? Portinhas. E gatos sempre estão alertas e acompanham seus humanos pela casa toda, apesar da fama de desapegados. Sim, eles são muito companheiros e amam seus humanos, só são mais moderados na forma de demonstrar. Então eles vão pedir acesso a vários lugares por serem curiosos, territorialistas e quererem saber o que acontece na casa o tempo todo. Mesmo assim, sabemos que pode não ser conveniente nem seguro, né, ele ter acesso a todos os cômodos da casa. No caso de existir algum local da casa onde tenham coisas que possam fazer mal a ele, por exemplo. Nesse caso, você pode pedir ajuda a um especialista de comportamento animal para te ajudar a saber como sinalizar a proibição do cômodo e fazer o gato prestar atenção em outras coisas para esquecer aquele cômodo lá fechado. Na maioria dos casos, é recomendado, se possível, deixar as portas abertas mesmo, pois eles se sentem mais seguros pelo ambiente amplo e sob controle. Já que portas fechadas podem significar armadilhas ou confinamento, gerando a sensação de perigo iminente no seu gatito. Eles se sentem tipo num reality show de confinamento, sabe? Contra a vontade deles. Isso não é nada confortável. Então, quando você pensar em ter um gato, precisa considerar esse espírito livre e curioso dele e entender que criar um gato não é igual a criar um cachorro. Na verdade, você precisa apreciar essas diferenças, pois é o que faz a experiência com pet ser tão incrível. Se você saiu de casa para dar uma caminhada, levou só o celular e no meio do caminho lembrou que precisava do remédio do seu pet, é só passar naquele pet shop do lado da sua casa e pagar com QR Code pelo PicPay. Você pode comprar o que você quiser, onde quiser, só com pagamento via QR Code. Sim, já que seu celular e acesso à internet é tudo que você vai precisar para pagar os mimos e cuidados para o seu pet. Até porque ninguém merece aquela carteira gigante, com identidade, carteira de habilitação, cartão de lojas, notas, moedas, fotos e várias outras coisas, não é mesmo? E já falamos que o PicPay é aceito em todo lugar. Você pode pagar restaurantes, supermercados, farmácias e inclusive pet shops. Então, caso você queira a praticidade de pagamento sem sequer encostar na maquininha, é só pedir para pagar com QR Code e pronto. Você abre o aplicativo do PicPay no seu celular, arrasta para o lado para abrir o leitor de QR Code e clique em escanear. E para você, lojista que trabalha com as maquininhas Cielo, GetNet e Rede, também pode receber pagamentos com o PicPay e garantir vantagens para os seus clientes. Você, como lojista, oferece mais praticidade e possibilidades aos seus clientes. E para o cliente vai ser rápido, seguro e ainda pode ter uma parte do dinheiro de volta. Ou seja, só vantagens para todo mundo. Baixe agora o PicPay e comece a trazer mais praticidade para sua vida e para o seu pet. Quer ver a foto ou vídeo do seu pet no programa do Manual Pet? É simples. Mande para nós através das nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook ou Instagram, ou ainda, se você postar a foto, lembre-se de colocar a hashtag Família Manual Pet. Nós vemos o seu pet por aqui.
termina o Manual Pet de hoje. Outros conteúdos como esse você encontra também no nosso canal no YouTube, basta procurar Manual Pet na barra de busca. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui na tela e de mandar fotos ou vídeos do seu pet com a hashtag Família Manual Pet. E não esqueça também de acessar o nosso site manualpet.com e até a semana que vem. Tchau!